Olá pessoal, mais um vídeo! Vamos continuar aqui com os exercícios da segunda competição de matemática Jacob Pales Júnior 2023, o nível de 8º ano e 9º ano. Regis vai comprar uma capinha personalizada de celular da internet. A capinha custa R$100, o frete R$20 e a personalização custa R$30. Bom, então por esse método aqui eu vou gastar R$150. Regis possui 2 cupons de desconto, mas só pode usar um deles. O primeiro de frete grátis e o segundo dá desconto de 20% total da compra. Se Regis usar o cupom no qual paga o menor valor possível, quanto Regis vai gastar em reais? Ora, usando então frete grátis e a personalização não, o preço vai ficar em 130. Usando o desconto, preço da capinha mais preço do frete para personalização e 20% de desconto, então vai custar 80%. Logo vai ser 120. Então esse é o menor preço que ele vai pagar. Qual é o número mínimo de cores necessárias para colorir as bolinhas da figura abaixo, de modo que bolinhas ligadas por um segmento tenham cores distintas? Bom, vamos escolher a primeira cor, né? Seriam 3 cores são suficientes. Então, supondo que aqui eu escolho o azul, uma cor. Então, para cá e para cá não pode ser azul. E aqui eu escolhi, para cá não pode ser aqui. Então, eu tenho que escolher 3, né? Uma verde, por exemplo, e uma vermelha. Bom, agora continuando. Aqui não pode ser azul, mas pode ser a verde. Então, não precisei de outra cor. Aqui não pode ser azul, então pode ser vermelha. Pronto, aí está. Então, ainda estou usando 3, né? Bom, continuando aqui agora, aqui não pode ser vermelha nem verde, mas pode ser azul. Isso. Agora aqui não pode ser azul nem verde, então pode ser vermelha. Aqui não pode ser azul nem vermelha, então pode ser verde. Logo, só usei 3 cores. Considere que N times de futebol jogam exatamente uma vez contra cada um dos outros N menos 1 times. Em cada partida, o time vencedor ganha 3 pontos, o time perdedor não ganha pontos. Em caso de empate, cada time ganha 1 ponto. Os pontos são somados. Ao fim do campeonato, ordenamos os times em ordem decrescente de pontos. Então, para N igual a 3, ou seja, 3 times, existem 7 possibilidades de pontuação dos 3 times. Então, são essas aqui, ó. Um deles pode ganhar os 2 jogos, então ficar com 6 pontos. O outro ganhar um jogo e perder o outro, ficar com 3. E o terceiro não ganhar nenhum. Então, aqui você tem essas 7 maneiras. Para N igual a 4, há quantas possibilidades de pontuação dos 4 times? Bom, escolhendo então os seguintes casos. Vamos considerar que o campeão vai ganhar os 3 jogos dos outros 3 times. Então, ele vai ter 3 vitórias, né? Então, no caso, eu vou ter 7 possibilidades, porque ele ganhando 9, os outros 3 vão seguir essa pontuação aqui. Então, eu vou ter essas 7. Supondo agora que o campeão tenha 7 pontos, ou seja, ele ganha 2 e empata 1. Então, ele faz 6 mais 1, 7. Neste caso, uma das 3 equipes restantes obteve 1 ponto contra a campeã. As possibilidades são, portanto, 14 ao todo. Ou seja, são essas aí. Então veja, aqui 3, 6, 7, 14, né? Então a campeã ganhou 7, então evidentemente que vai ter um outro com 7, né? E o outro com 3, e o outro com 0. E assim vai, eu posso fazer uma por uma aqui, né? Então 14. Agora a campeã tem 6 pontos, ele vai ter 2 vitórias e 1 derrota. Nesse caso, uma das 3 equipes restantes obteve 3 pontos contra a campeã. As possibilidades são, portanto, 7 ao todo. Aqui estão as 7. Então, você teria que fabricar uma por uma, né? Agora, a campeã vai ter 5 pontos. Então, ele vai ter 1 vitória e 2 empates. Então, nesse caso, 2 das 3 equipes restantes obtiveram 1 ponto contra a campeã. As possibilidades são, portanto, 9 ao todo. Aqui estão todas as 9. Basta você colocar isso aí, né? A campeã tem 4 pontos com 1 vitória e 1 empate. Então,
Neste caso, uma das 3 equipes restantes obteve 3 pontos contra a campeã e outra obteve 1 ponto contra a campeã. As possibilidades são, portanto, 2 ao todo. Então pode ser assim ou assim. Bom, com isso, somando todos os valores, né? A campeã tem 3 pontos obtidos, tem 3 pontos obtidos a partir de 3 empates. Então há uma possibilidade, todo mundo empatar, né? Então aí eu vou ter só essa condição aqui. Logo, somando todo mundo, eu vou ter 7, 14, essas 7 aqui, essas 9, essas 2 e essa 1. Então vai dar 40 possibilidades. Um número é chamado de perfeitoso quando nenhum dos seus algarismos é zero e a soma de seus algarismos é um quadrado perfeito. Por exemplo, 97 não tem zero, algarismo zero, e 9 mais 7 dá 16, que é um quadrado perfeito. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 4. São números perfeitosos com 2, 3 e 4 algarismos, respectivamente. Luiz escreveu todos os números perfeitosos de 2023 algarismos. Existem quantos valores possíveis para a soma dos algarismos dos números na lista que Luiz escreveu? Bom, então, o que pode acontecer se os números têm 2023 algarismos? O menor deles vai ter todos os algarismos iguais a 1. Isso quer dizer, então, que a soma dos algarismos vai dar 2023. Então, observe que esse não é um quadrado perfeito. Então, o 2023 não vai ser. E o cara que vai ter a maior soma vai ser 2023 vezes 9. Todos os algarismos iguais a 9. Perfeito. Então, eu tenho que descobrir agora quantos valores possíveis para a soma dos algarismos dos números na lista que Luiz escreveu. Então, tem que pegar os quadrados perfeitos que estão aqui dentro. Então, o primeiro número perfeitoso seria o 2025, que é maior que 2023. Então, seria 2022, por exemplo, algarismos 1, né, e um algarismo 3. Então, eu teria o 2025, 45 ao quadrado. Agora, o 2023 pode ser escrito também como 2025 menos 2, ou seja, 45 ao quadrado menos 2. Então, o 2023 pode ser escrito assim. Então, eu vou ter que o 9 vezes 2023 vai ser 9 vezes isso, que vai dar 9 vezes 45 ao quadrado menos 18. Mas o 9 é 3 ao quadrado. Então, ficamos assim. E aqui, como tem o mesmo expoente, eu posso colocar desta forma. Então, esse é o número 9 vezes 2023. Então, como o 923 é esse número aqui, então eu posso dizer que ele é menor do que esse. Por quê? Ora, porque esse cara aqui é maior do que esse aqui, porque esse aqui tem 18 unidades a menos. Então, o 9 vezes 2023 tem que ser menor que esse número. Ora, então eu vou pegar o número anterior, que é ele menos 1 ao quadrado. Aí, obviamente, ele vai ser menor que o 9.000 vezes 2023. E esse aqui é um quadrado perfeito. Então, eu vou ter do número 45, que é o primeiro, até o número 3 vezes 45 menos 1. Né? Então, eu vou ter esse aqui é o último, é o maior deles, menos o menor, mais uma unidade. Né? Entre dois números, eu subtraio e somo 1. Então, eu vou ter 90 valores possíveis com soma quadrado perfeito. A sequência de Fibonacci é uma sequência em que cada termo a partir do terceiro é a soma dos dois termos imediatamente anteriores, sendo os dois termos iniciais iguais a 1. Então, os primeiros termos da sequência são 1, 1, 2, assim vai. Dentre os 100 primeiros termos da sequência, quantos são múltiplos de 3 ou 4? Bom, se o número é múltiplo de 3, quer dizer que quando eu divido, o resto é 0, 1 ou 2. Então, por exemplo, 1 dividido por 3 vai dar resto 1. Aqui resto 1. Aqui resto 2. Aqui resto 0. Aqui resto 2. Então, eu posso escrever exatamente esta sequência. 1, 1, 2, 3, aí resto dividido por 3, né, vai dar resto 2. Aqui está.
O 8 dividido por 3 também dá resto 2. O 13 dividido por 3 vai dar resto 1. O 21 dividido por 3 dá resto 0. E assim vai. Posso formar aqui todos os restos da divisão dos números de Fibonacci por 3. Ora, mas vamos observar o seguinte, que aqui eu tenho 1, 1, 2, 0, 2, 2 e 1, 0. Depois volta a repetir, ó, 1, 1, 2, 0, se eu continuar ficaria 2, 2, 1, 0 e assim vai. Então o nosso ciclo é esse daqui. Então aqui eu vou ter o quarto sendo múltiplo de 3, o oitavo. Então eu vou ser múltiplos da quarta posição, né? Múltiplas de 4, né? Então aqui a posição 4, a posição 8, a posição 12 e assim vai. Os restos da divisão de Fibonacci por 4 são, tá? Eu vou fazer a mesma coisa. Dividindo esse por 4 vai dar resto 1, resto 1, resto 2, resto 3, resto 1, começou de novo aí, resto 0 e resto 1 e assim vai, tá vendo? Aqui estão. Então, vamos observar aqui um padrão, né? Então, 1, 1, 2, 3, 1, 0. Aí começa de novo, ó, 1, 1, 2, 3, 1, 0. Então, esse é o padrão. Então, eu só vou ter o cara que é múltiplo de 4 aqui na sexta posição. Então, vai ser a sexta, a 12ª e assim por diante. Bom, então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que descobrir quantos números tem aqui, que são múltiplos de 3, está na posição 4, na posição 8, e assim por diante. Né? Eu vou pegar o 100 primeiro, então tem que pegar o 4, o 8, o 12, até pegar 100 desses aí, né? Muito bem, então eu vou fazer 100 dividido por 4, vai dar 25, que serão múltiplos de... seriam múltiplos de 3. Múltiplos de 3. Agora... os múltiplos de 6 vão ser 16, né? Porque, veja, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, até 100, quantos múltiplos eu tenho? Eu tenho até o 96, né? 96º. Então, 96 dividido por 6 dá 6. 16. E, só que o cara que é múltiplo de 3 e é múltiplo de 4 é também múltiplo de 12. Então, eu tenho que descobrir dentre esses quantos são, né? Então, seriam 8. Basta a gente calcular isso aí, fazer a continha. Então eu vou ter 25 mais 16 e aqui os que repetem. Quer dizer, tem alguns aqui, né? Por exemplo, que são múltiplos de 3 e 4. Por exemplo, o 12, né? Se eu pegar o 12, o cara que está na 12ª posição. Então seria esse aqui, a 12ª posição. Aqui eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então seria o próximo, né? Tá certo? Bom, então... pela lei aqui, né, eu somo os valores e subtraio da interseção. Então, isso vai dar 33.